Já de volta com o segundo bloco do programa mais feminino da sua televisão, programa Amazônia Mulher. E a Roberta Pinheiro, que é minha entrevistada de hoje, engenheira de produção, que optou por mudar de carreira, se tornou psicóloga aos 35 anos. Você disse que no bloco anterior que às vezes você não escolhe a área, né? E sim a área escolhe você, e hoje você trabalha com um determinado tipo de pessoa, de clientes, de público que vai lá te procurar, como por exemplo mulheres que vão fazer algum tipo de treinamento para ir para uma entrevista, também jovens que buscam também encontrar o seu espaço no mercado, não sabe que profissão quer seguir, né, Roberta? Explica um pouco pra gente dessa tua escolha. A clínica ela é um espaço onde as pessoas procuram, né? Normalmente aqui em Manaus, até um parênteses que eu gostaria de deixar, as pessoas elas têm um certo preconceito em procurar a clínica. Normalmente elas procuram um médico, uma outra ajuda, mas o psicólogo eles deixam à distância, né? Acham que é para louco, para pessoa, né? E aí assim, existe um pouco desse preconceito aqui em Manaus. A procura ela não é tão grande, mas existe. Quando procura é justamente para estar ajudando essas pessoas na atividade delas, seja no dia a dia. Porque o psicólogo não é só para as pessoas acham que é para gente maluca ou que é uma coisa errada e preconceituosa, né? O psicólogo ele vai estar orientando, vai estar ajudando, né? Mas você faz a escolha, você faz o seu caminho. Ele não vai dizer para você o que você deve fazer, como se portar, digamos, comportar. Mas o próprio paciente ele vai estar se ouvindo, na própria escuta ele vai se conduzindo. E o psicólogo ele vai estar orientando nesse direcionamento. E não vai estar dizendo o que a pessoa deve fazer. Normalmente, quando procura, eles querem uma resposta como se fosse um remédio que toma e aí a solução já está feita, já está resolvida. É o contrário, né? E aí, assim, existe toda uma caminhada, umas sessões, né, atividades dentro do consultório. E aí, várias pessoas procuram orientação profissional, a escolha de um emprego, uma dúvida, digamos, sei lá, recorrente de algum problema, terapia de casal, motivação profissional, pessoal. E aí, digamos assim, N coisas, né? Então, o psicólogo ele está ali para estar dando essa orientação, ajuda, né, para esse paciente que procura. E não só para as pessoas que acham que é para maluco, para gente, sei lá, que não tem... eu não vou porque eu não sou maluca. As pessoas dizem logo isso. E aí tem esse preconceito, digamos, quando procura o psicólogo. Roberta, você também é autora de várias palestras, né? Fala pra gente um pouco da temática que você busca trabalhar com cada tipo de público. Tem jovens, crianças, adultos, casais. Na verdade, essas palestras elas são desenvolvidas através do Uninorte Carreiras, do projeto de egressos. E aí, quando nós fomos convidadas, eu e mais algumas psicólogas, para fazer parte desse projeto, a gente escolhe a palestra a ser desenvolvida. A palestra que mais te identifica, aquela que você tem facilidade de falar, de palestrar, de passar adiante aquele conhecimento que você tem de alguma área específica. E aí, como eu gosto da área organizacional, de comportamento, eu procuro trabalhar essas áreas dentro das palestras. E o público, hoje, são os estudantes do Uninorte, né, que fazem parte da universidade. As outras palestras que eu fiz foi também sobre demissão, o que a pessoa faz quando ela é demitida, o que ela pode fazer, acabou a vida dela, o que ela vai fazer em diante, a questão do assédio moral também que eu fiz, sobre o ambiente de trabalho e assédio moral, como se comportar no ambiente de trabalho, o que a gente encontra no ambiente de trabalho, o que eu devo fazer em relação ao assédio moral, como ocorre, o que eu devo fazer. Então, assim, são orientações que vai estar ajudando esse aluno, esse profissional no mercado de trabalho. E é isso. Como é que funciona essa questão do assédio moral hoje? Porque eu, assim, particularmente, eu nunca ouvi falar. O que é o assédio moral? O assédio moral, ele é na verdade, é uma hierarquia que acontece entre o chefe, né? É uma ação, digamos, entre o chefe e o subordinado. Normalmente é o que mais acontece, mas pode ocorrer o assédio moral entre os próprios colegas também, onde existe uma perseguição. E isso é uma coisa recorrente, tá? Não é uma coisa assim, de caso isolado, aconteceu uma vez, não é considerado assédio moral. Assédio moral é quando a pessoa ela passa por calúnia, difamação, por alguma humilhação, e essa pessoa ocorre com ela de caso com frequência. Então, essa pessoa ela é exposta ao ridículo e aí ela pode sofrer, né, problemas psíquicos, né, até ficar triste, isolada, se isolar do trabalho, das pessoas, parar de comer.
entrar em depressão, até chegar a pedir uma demissão. Então, a pessoa que comete o assédio moral, ela acaba forçando esse funcionário a uma demissão voluntária, digamos, forçada, porque ela é tão exposta, né, às humilhações, às situações constrangedoras, diante de pessoas, de várias situações, que ela acaba pedindo demissão. Chega a esse ponto. Você falou aí de várias situações que podem acontecer, mas assim, tem alguma característica específica para as pessoas que sofrem esse assédio moral e qual o tratamento mesmo indicado a eles? Na verdade, as estatísticas dizem que o maior número de pessoas que sofrem são as mulheres. 70% dos casos são as mulheres que são atingidas, né? Isso é uma informação que eu busquei da Você S.A. que retrata esse tipo de estatística, população, né? Na verdade, a pessoa que está sofrendo o assédio moral, ela deve procurar ajuda sim, né? Tanto legal como psicológica, porque ela entra com um processo judicial, você tem que ter provas, você tem que reunir e-mails, seja qual for a informação, testemunhas, né, algum e-mail, alguma coisa, gravar, não sei. Digamos que você tenha respaldo legal para poder entrar com o processo judicial, né? E se isso for valer a pena para você, para sua carreira, porque tem o outro lado também da moeda, digamos, que a pessoa ela fica com medo porque vai perder o emprego. Ela vai ser mais ainda humilhada pelo chefe, ela vai ser ameaçada por esse chefe. Normalmente ela acaba deixando tudo isso para trás e não faz, né, a sua parte, digamos, se tratar nesse sentido legal. E o lado psicológico, ela pode perder o emprego. Além de perder o emprego, ela vai ficar uma pessoa retraída, uma pessoa desmotivada, não vai ter vontade de voltar a trabalhar, ela vai estar sempre desconfiando das pessoas, vai estar sempre, digamos, nessa situação onde ela foi humilhada e aí ela acaba generalizando as situações nas outras oportunidades de emprego. Correto. Olha, Roberta, muito interessante isso que você falou, porque as mulheres elas sofrem isso por ser um sexo mais frágil, né? Isso. Porém, a maioria das psicólogas, paralelo à profissão de engenheiro de produção, são mulheres, né? E eu queria que a gente comentasse isso depois, porque a gente vai agora para o intervalo. Nós voltamos já já. A Roberta vai dar também umas dicas para você, como você pode se vestir bem para ir para uma entrevista de emprego. Então, quer saber mais sobre essas dicas? Não sai daí que a Amazônia Mulher volta em instantes. Eu te espero.